Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto que eu venho martelando há muito tempo na minha cabeça, que é sobre Deus. Sobre Deus e o relacionamento dele com o homem. E como o homem, a cada dia que passa, se afasta mais dele. É algo que vem lá desde nosso pai Adão e Eva, nossos pais. Eles tinham o paraíso, Deus tinha dado tudo a eles em termos de conforto, digamos assim, um conforto, uma beleza descomunal, sem limites, e eles simplesmente tinham que obedecer. Se pode-se dizer que tinha uma condição, Deus deu essa condição para que eles pudessem viver ali naquele paraíso e para que a condição deles fosse a melhor possível. Eles tinham a presença de Deus, eles tinham a voz dele perto deles, sabe? Então, e para não perder isso, ele falou, olha, vocês estão vendo? Eu lhes dou o paraíso, mas aquela árvore dali, daquela árvore, vocês não vão comer o fruto. Daquela árvore ali, vocês não vão tirar nada. Era só isso que eles tinham que fazer. Eles não tinham que fazer mais nada. Obedecer. Somente isso. Obedecer. Não interessasse o que acontecesse. Não importava se alguém viesse e buzinasse no ouvido ou dissesse alguma coisa. O Criador, quem te fez, deu uma ordem, estabeleceu uma regra. O que teria que ser feito por eles, uma vez recebido essa regra, uma vez recebida essa ordem? Somente obedecer. Só obedecer, passa de largo. Tem muitos pregadores e alguns estudiosos da Bíblia que gostam de falar a causa, por que Deus então colocou aquela árvore, ou então eles dizem que colocada a árvore ali para fazer uma prova da fidelidade e da obediência do homem. Eu acredito que em parte isso é verdade, porque Deus sabe tudo. Ele enxerga o presente, o passado e o futuro de uma maneira só. Ele não tem esse negócio. Ele enxerga tudo como uma coisa só. É uma coisa aberta para ele. Né? E tudo que o homem tinha que fazer era só obedecer. Independente se a intenção de Deus ali era colocar a árvore para provocá-lo, para testá-lo, ele só tinha que obedecer. Ele tinha que nascer naturalmente dele a questão de eu vou obedecer meu pai. Meu pai me deu uma ordem e eu vou obedecer até o final. Simples assim. E eles erraram. Foram lá e comeram da fruta. Muita gente fala, mas foi a Eva, como o próprio Adão disse, foi a mulher que tu me deste, né? Esse negócio, sempre quando acontece, a pessoa faz uma coisa de errado, principalmente a pessoa que tem a responsabilidade por aquilo, que no caso o principal responsável era Adão. O principal responsável era Adão, porque Deus fez ele primeiro. Porque Deus ele estabeleceu Deus como administrador de tudo, de todo o planeta, antes de Eva. Adão teve um relacionamento com Deus antes de Eva. Acredito, e eu tenho certeza, eu não acredito, eu tenho certeza de que era um relacionamento bem íntimo. Adão andava com Deus no meio do jardim, no entardecer, no fechar da tarde. Por que no entardecer? Porque durante o dia o Adão estava trabalhando. Outra crença que muita gente tem. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que Adão, antes da queda, antes de tudo que aconteceu, o relacionamento dele com Deus, naquele período, até a existência de Eva, e logo depois da existência de Eva, a queda com a desobediência dele,
Como vocês acham que era o relacionamento de Adão com Deus? Antes de tudo isso acontecer, o que veio acontecer e que nós vivemos hoje na carne, o que aconteceu? Eu quero trazer isso à reflexão para a gente hoje, eu quero trazer isso para a gente pensar, conversar um pouco, sabe? Porque trazendo para os nossos dias hoje, não é muito diferente. O homem se afasta de Deus, faz merda. Aliás, o simples fato dele se afastar de Deus já é uma merda. Ele já fez merda em se afastar de Deus. E depois que ele sai da presença de Deus, ele se torna aquilo que a própria palavra diz. Me desculpe, eu não decoro. Eu já li a Bíblia mais de 2 vezes, mas eu não decoro versículo, capítulo, não. Porque eu quero entender e compreender à luz do que o Espírito Santo, o melhor professor que existe em termos de palavra de Deus, ele é o melhor teólogo. O melhor teólogo para te compreender e entender e absorver a palavra. Muito melhor, muito melhor. O melhor professor que existe. Eu sei que Por que se afastar? Por que o homem toma a decisão de se afastar? Fica com raivinha de Deus? Ai, que Deus fez isso, fez aquilo, que Deus deixou de fazer, que Deus se calou, que Deus não me falou, não sei o quê. Sabe, um comportamento infantil. Assim como foi o comportamento infantil de Adão e Eva no paraíso quando desobedeceram a Deus. Rebeldia. Deus detesta a gente rebelde. Deus não se agrada de quem é rebelde. E hoje acontece isso. Por que o mundo está assim? As pessoas matam por nada. Por nada. Sabe? As pessoas mentem e nem sentem na cara dura. As pessoas falseiam. Sabe? São falsas. E nem ligam para isso. Nem ligam. Dá para acreditar? E isso é resultado do afastamento de Deus. É se afastar de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, só sai merda. Só sai merda. Porque o homem mesmo, próprio, eu não sei se foi Jesus ou se foi um dos discípulos dele, que disse que do homem mesmo não há bondade. Não existe bondade do homem mesmo. O homem pode se esforçar do jeito que for. As manifestações de bondade do homem tem um toque de Deus ali. Aquela bondade sem retribuição. Aquela bondade sem esperar nada em troca. Autêntica. Lógico que existem pessoas e pessoas. Mas Deus, quando Deus faz parte da vida do homem, a bondade, a honestidade, a verdade, os atos de justiça, os pensamentos retos vêm mais naturalmente. Porque se for depender da vontade do homem, dele andar reto, dele fazer o que é justo, de ele praticar a verdade, de ele praticar a justiça, pelo homem mesmo, ele não consegue. Ele não consegue. Tanto é que eu acho que é no Velho Testamento que Deus diz assim, olha, Deus olhou de lá de cima para cá, para a terra, e viu que não havia um homem bom. Um sequer. Ele olhou lá de cima para cá, na terra, e viu que não havia um homem bom. Porque todos se afastaram dele. Todos se afastaram, muito poucos, e os poucos que agem verdadeiramente, com verdade, pode perguntar, é Deus na minha vida. Eu faço isso não por mim só, mas porque Deus está em mim. Deus me deu e eu quero retribuir. Deus estava comigo, então eu salvei, eu estendi a mão. Por que o homem se afasta de Deus? Responde aí. É uma conversa. Estamos conversando. Por que o homem se afasta de Deus?
Percebe? Toda a mazela do homem está nisso. E aí a gente vê as consequências. Gente violenta, sabe? Que pratica os atos mais absurdos. Porque se afastaram de Deus. A resposta para o mundo é Deus. A resposta para o mundo é Deus. Não tem outra escapatória, não existe outra alternativa. Meditação, seja lá o que for. Não. É você voltar para quem te criou. É você voltar para quem te fez. Para o seu Pai. É obedecer sua palavra. É obedecer sua voz. O homem fala tanto de desenvolvimento tecnológico, essas coisas. E realmente a tecnologia está muito desenvolvida. Mas e o homem? E o homem não pode se desenvolver sem quem o criou. Sem Deus o homem não desenvolve, não vai para frente. Hoje era para nós estarmos num patamar de realidade muito superior. Mas o homem se afasta de Deus. Acha que ele não é necessário, não precisa dele. Difícil, né? Essa é a reflexão que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Não parem de pensar sobre isso. Reflitam bem sobre isso durante o dia. E escreve aí no comentário o que é que vocês acham. O homem consegue ser um ser pleno sem Deus? O fato de hoje nós estarmos no estágio em que nós estamos, será que não é porque nos afastamos de Deus? A maldade disseminada? Enfim, deixa aí no comentário e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigado pela audiência.